Amém, glória a Deus. Pode se sentar. O chamado sempre a adorar nosso Deus, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos retomar a leitura da mensagem a Tiatira. A gente parou lá no finalzinho, mas vamos fazer uma leitura rapidinha, né? Para a gente retomar aqui a mensagem toda, do versículo 18, tá bom? Todo mundo aí pronto? Amém? Versículo 18: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina. Então vamos lá, preste muita atenção. Jezabel, aqueles que adulteram com ela, os filhos dela, certo? São aqueles que comem do ensino e a prática. E agora o restante da igreja. O restante da igreja que não segue o ensino de Jezabel. Então olha só o que Jesus fala a esse restante. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, né? Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Então o que Jesus está falando aos demais? Aos demais que não seguem ao ensino de Jezabel e que não conheceram essas coisas que são consideradas profundezas de Satanás aí. O que Jesus está falando? A vocês eu não vou exigir mais nada. Eu não vou colocar um peso a mais, uma carga a mais. A única coisa que eu quero de vocês é o quê? Que vocês conservem o que vocês têm até que eu venha. O que eles têm? O que eles têm na igreja em Tiatira? Amor, fé, serviço, perseverança. Que mais? Fidelidade ao verdadeiro ensino. Eles não caíram na doutrina herética que estava sendo pregada dentro da igreja e tolerada por muitos. Jesus falou o seguinte: eu não vou trazer nenhuma carga a mais, conserve isso até que eu venha. Conserve a fé de vocês, o amor, o serviço, a perseverança e o que? A fidelidade ao ensino. Conservem-se dentro do evangelho, da palavra correta, e não caiam nas heresias de Jezabel e desse grupo que está aí falando essas coisas dentro da igreja e conduzindo pessoas à rebelião, à imoralidade, né, à idolatria, uma rebelião contra Deus. Aí ele diz, nós paramos aí, no versículo 26. Aí olha só: ao vencedor. Quem é o vencedor aqui na igreja de Tiatira? A mesma coisa, aquele que está guardando a fé, o amor, o serviço, né, a perseverança e a sã doutrina. Estes aí são os vencedores, até que ele venha. Então a estes, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras.
eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui vem, né, você percebe que quando o vencedor sempre tem uma promessa de recompensa, não é isso? A gente viu que lá no início, né, em Éfeso, eles iam receber a árvore da vida, em Esmirna a coroa da vida, em Pérgamo o maná escondido, a pedrinha branca, lembra? A gente foi vendo isso aí, né? E agora em Tiatira, ele vai prometer algo aos vencedores, e é muito significativo essas promessas aqui, e eu quero me deter um pouquinho a elas, tá? Então, ao que vencer, eu darei a eles autoridade sobre as nações. Vamos lá, gente, deixa dar um pane aí, não receba de qualquer forma. Todas as promessas dizem respeito à eternidade. Vocês estão entendendo isso ou não? Coroa da vida, árvore da vida, nome que é para a eternidade. Ele está sempre falando algo à eternidade. Se eu for lá para frente, nós vamos ver que ele vai dar vestes brancas, o nome não será apagado do livro da vida, os nomes serão inscritos, cearão com Cristo. Tudo isso está falando do âmbito da eternidade. Então quer dizer que na eternidade a igreja também vai estar governando nações? Essa é uma pergunta importante para a gente se fazer, porque é aquilo que eu venho meio que às vezes cutucando e rebatendo, com aquela noção de salvação, da gente fugir da terra e ser extraterrestre, num céu que não tem nada a ver com a terra, e me parece que não é bem assim que a gente está lendo a Bíblia. Existe na cultura judaica, nos primeiros leitores, o entendimento de uma conexão do céu com a terra. Tanto é que essa é a oração de Jesus no Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim na terra como no céu. A oração de Jesus, ela é atendida e será atendida plenamente quando o céu e a terra se conectarem. Então essa questão do Apocalipse, que nós vamos chegar depois lá no final, mais para frente, nós vamos ver que tudo está encaminhando, mostrando que a terra, ela faz parte também da eternidade. Ela não é abandonada pelo seu Criador, ela não é destruída. O passar no fogo, que fala em outros versículos, não é para destruição, é para purificação, é para destruição do sistema do pecado, é para destruição de todo o sistema da terra que foi corrompido e que a queda afetou. Tudo isso vai passar pelo fogo e vai ser destruído. O que vai permanecer? A purificação para a restauração e a recriação de uma nova terra. E essa nova terra, nós, a igreja de Cristo, aos vencedores, nos será dado. É óbvio que aqui a gente pode entender que pode ser no período milenar aqui, tá? A gente pode, né, falar, será que isso aqui não é no milênio? Pode ser. Mas esses aqui de alguma forma vão experimentar um tipo de reinado que governarão as nações. Então viver com Cristo tem muito a ver com governo, com reino, com estabelecimento do rei, do seu reino, das leis, dos seus súditos. A gente, quando lê o Evangelho, a gente parece que não tem essa perspectiva. Nós estamos falando, nós aqui já fazemos parte de um reino, e nós já temos que governar a terra dentro desse tempo. E o governo que a igreja tem é anunciar o Evangelho, é viver a vida do reino nessa terra. Nós fazendo isso, nós antecipamos o domínio de Cristo e preparamos, do jeito que João Batista fazia, o caminho para a segunda vinda de Jesus, apairando, né, o caminho, aplainando as veredas e mostrando para as pessoas: Jesus veio, Cristo ressuscitou, Ele vai voltar, se arrependa, venha para Ele. Ele fez uma obra para perdoar os seus pecados, te fazer filho de Deus, te fazer sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Olha só, a igreja é a nação santa.
o povo eleito, o sacerdócio real, a nação de reis e sacerdotes. Nós temos que entender que a igreja se tornou um novo Israel de Deus. Então muitas coisas não se cumprem mais no Israel étnico. Nós vamos ver isso em Apocalipse, tá? Então vamos voltar aqui. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Isso é interessante, isso que você está colocando, né? Nem todos serão iguais. Exatamente. Então, olha só, eu acredito que toda a igreja vai participar do governo das nações, mas vai existir diferença de autoridade, nos parece isso. Você vai ter galardões diferentes, você vai ter retribuições diferenciadas, você vai ter pessoas que Deus deixou que fossem colocadas em lugares no reino dele, que seria à direita e à sua esquerda, e nós vemos que existe então um governo estabelecido, apesar de toda a igreja ser sacerdócio e rei, nesse novo reino, nos parece que vai existir sim uma diferenciação de autoridade, de expressão de autoridade na terra, de acordo com a fidelidade dessas pessoas. Inclusive os mártires receberão algumas coisas diferenciadas de nós que não somos mártires. Então isso é interessante, e isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com participação de governo. Olha que coisa interessante, tá? Em méritos relacionados à nossa fidelidade ao Evangelho e a Cristo, enquanto nós vivemos na terra. Porque o mérito, ele não é mérito da obra no sentido do que eu faço religiosamente para Deus. O mérito é eu permanecer na graça da salvação, permanecer na fé, no amor, na obra, na perseverança. Esse é o mérito. Na verdade é eu me agarrar a Cristo, a fidelidade ao Evangelho que me salvou, e viver intensamente esse Evangelho, cumprindo a minha missão nessa terra. Quando eu faço isso, eu tenho parte de algumas coisas. Outros que não fazem vão ser salvos, mas vão passar vergonha, no sentido, eles vão se arrepender por não ter vivido adequadamente a vida cristã. Entende? E eles vão ter esse momento de constrangimento, porque nós vamos falar: Deus, me perdoe, eu deveria ter vivido muito melhor para o Senhor. Eu não preguei o seu Evangelho, eu não discipulei ninguém, eu não cumpri a minha missão. Olha, então nós vamos ter um momento de um impasse diante do rei, de prestação de contas. Apesar de não perder a salvação nesse sentido, não há algum tipo de galardão e de premiação para essas pessoas. E outras que deram as suas próprias vidas pelo Evangelho, mártires, serão recompensados de formas diferenciadas. Então nós vamos ver, por isso que você está notando, interessante, sempre ele fala, repetindo, segundo as suas obras, segundo alguma coisa que vai trazer sobre você recompensas. Há uma justiça de Deus, inclusive nesse sentido. A salvação veio para todos pela fé, mas a vida vivida dos salvos, ela traz recompensas diferenciadas. Ela traz marcas na eternidade, para a eternidade diferenciadas. Isso aí é interessante realmente. E aí no versículo 27, e com cetro de ferro as governará, olha lá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Calma que nós vamos entrar nisso aí. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Jesus é mais ou menos assim. Gente, ele está repetindo aquilo que ele falou para eu recebi a autoridade do meu Pai, eu vos dou autoridade.
Ide, pregai o evangelho, ensinar, discipule as nações, vá batizando. O que ele está falando agora? Que no reino futuro, a mesma autoridade que ele recebe, ele está repassando para a igreja de novo. A autoridade que ele recebe do Pai, ele repassa para a igreja, aos vencedores. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar, terminamos aqui a leitura, mas eu vou ler vários destaques, a gente vai rever algumas coisas e enfatizar outras. Agora você pode prestar atenção direto aqui na minha leitura. Essa é uma passagem complexa, contendo tanto um esclarecimento do significado de vencedor, como a gente já viu, como uma dupla promessa. A única forma de ser vencedor é perseverar nas palavras de Jesus e nas obras de Jesus até que ele venha. No caso, são as obras de Jesus, em um contraste com as obras de Jezabel. Lembra que na igreja eles estavam seguindo as obras de Jezabel, não eram os vencedores. Então há um contraste. Apenas as obras de Cristo são a base para a vitória cristã. Preste atenção, a crença ou a fé necessariamente leva à ação. A fé verdadeira necessariamente produz obras verdadeiras. É uma questão de consequências. Nós já sabemos, as obras não nos levam à salvação, mas a fé verdadeira em quem Cristo é e no que Ele fez, produz obras verdadeiras, porque a nossa fé é viva, e a fé viva, segundo Tiago, produz obras. E essas obras não são obras religiosas, são obras que vêm da fé verdadeira. Fé, amor, serviço, cuidado um com o outro, perseverança na sã doutrina e na missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Essas são as obras da fé. Obviamente, comunhão, perseverança na oração, tudo aquilo que a gente vê em Atos. Essas são as obras que a igreja não pode deixar. Não podemos ter comunhão com os outros, de cuidar uns dos outros, de demonstrar o amor de Cristo uns aos outros, o amor de Cristo aos perdidos, levando o evangelho e discipulando as pessoas. Então, quando eu persevero nas obras que vêm da fé, eu me insiro, nesse corpo de vencedores, e eu posso então esperar que as mesmas recompensas e promessas eu possa desfrutar nesse âmbito da eternidade aí. Então essas obras são especificadas, a gente já viu, capítulo 2, versículo 19, amor, fé, serviço, perseverança. As duas promessas para o vencedor são grandiosas aqui. A primeira, promessa escatológica, é surpreendente em sua amplitude, todas as nações, e nas suas implicações. Nós estamos falando de governar as nações. Então isso tem um âmbito que a gente não tem nem ideia de como isso será, como Jesus vai estruturar o seu reino, e a igreja vai fazer parte para que isso aconteça. É um negócio interessante. Entretanto, já há muitos estudiosos debatem se essa autoridade significa governo sobre as nações ou poder para destruir as nações. Existe um debate. Por quê? Porque você lembra que depois fala que vai despedaçá-las como... Então existe um debate. Mas como eu resolvo esse debate? Olha que interessante, como um exegeta. Quem é um exegeta? É uma pessoa que estuda a parte de interpretação do texto e a hermenêutica bíblica. Ele resolve conflitos internos. A própria Bíblia tem que responder para a gente isso. Não é o que eu acho. A Bíblia tem que me dar sinalizações para mostrar que se a igreja vai destruir as nações ou se ela vai governar as nações. Porque no texto dá a entender, me parece, as duas coisas. E aí os teólogos, eles vão quebrar a cabeça.
discutir. E aí, a melhor forma de se resolver isso é deixar a Bíblia falar para a gente. Então, olha, vamos tentar entender isso. Presta atenção. O Antigo Testamento, como que eu resolvo algo que está em debate lá no Apocalipse? Eu volto para o Antigo, volto para o período intertestamentário, volto para pistas que Jesus nos dá, volta para coisas que Paulo falou, e aí eu começo a ver, existe uma lógica ali. Então Apocalipse significa o que todos os outros estão falando, não vai contrariar. Essa é a forma da gente interpretar corretamente, fazer o que a gente chama de teologia bíblica. Então vamos lá, o Antigo Testamento prometeu o quê? Que os santos destruiriam as nações ou governariam as nações? Participariam do governo no reino do Messias. Então aqui já dá uma pista que está falando de governar, no sentido de o Messias rei governa e a igreja governa junto com o Messias as nações. Vamos lá, aonde está isso? Eu vou ler, não precisa abrir, um texto que a gente vai ver isso, Salmo 149, de 5 a 9, olha lá. Que os santos exultem de glória, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes. Espera aí, a espada de 2 gumes em Apocalipse está com quem? Na boca de Jesus. Salmo está dizendo que está na mão dos santos. Olha que interessante. Por quê? Porque os santos vão participar da autoridade de Jesus de julgar as nações. Não tem contradição. Ali já está mostrando que a autoridade que está em Jesus, ela é repassada para o seu povo, para os seus reis. Ela é compartilhada, do mesmo jeito que o Pai me deu autoridade, eu dou a vocês, e de pregar o Evangelho. Jesus está o tempo inteiro pegando o que está sobre ele e partilhando com o seu povo, com a sua igreja. E olha só um salmo que fala da espada de 2 gumes. Em versículo 7, para que essa espada está na boca dos santos? Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Então vai ter um âmbito de execução do quê? De justiça, de julgamento e de castigo para os que forem, então, não passarem, né, ali naquele julgamento, não forem absolvidos, né, condenados de alguma forma. Olha lá, 8, para prender os seus reis concorrentes. Os santos então vão julgar os reis da terra, que foram injustos, que oprimiram o povo, que empobreceram a nação, que ficaram bilionários à custa do povo, que mataram pessoas, que provocaram guerras ao seu bel prazer. Esses reis vão ser julgados pela igreja. Você está entendendo o âmbito do que é ser cristão? A gente vem para a igreja e a gente não tem entendimento do que nós somos, do que Jesus está chamando a gente para ser. E ele diz, aí a gente faz o quê? A gente dá os nossos maus testemunhos, a igreja brasileira, né? Generalizando, de brigar entre nós, os reis que vão julgar a terra, brigando, picuinha, falando mal um do outro. É triste a gente viver uma vida que a gente nem entende quem a gente é. Esse é um negócio complicado demais. Se a gente entendesse para o que Cristo está nos chamando, a gente deixaria de ter e viver picuinhas dentro da igreja que fala, não, isso aqui não é possível que eu vou entrar nisso aqui, né? Não faz sentido. Deus não me chamou para isso. Cristo não me chamou para isso. E aí o irmão mais maduro tolera o imaturo, perdoa, porque é assim que se governa no reino de Cristo, com sacrifício. O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus age em vocês. Ele foi elevado porque ele se humilhou,
E se humilhou de que jeito? A obediência até a morte, morte de cruz. O mesmo caminho de Jesus é o nosso, gente. Nós precisamos entender isso. E nós vamos ver como os cristãos vão vencer em Apocalipse, morrendo por Cristo. A nossa vitória está em morrer pelo Evangelho. A nossa vitória está em sofrer pelo Evangelho. A nossa vitória está em passar o que for para a fidelidade do Evangelho. Essa é a vitória em Apocalipse. Essa é a vitória que Jesus nos chama a ter. E aqui nós vimos então outro texto, Isaías 60:14. Olha lá. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Deus. Uma promessa a quem? A Israel. E quem que vai ser beneficiado? O Israel da nova aliança. O que ele está falando? Que aquelas nações oprimiram o povo de Deus. Mas vai chegar uma hora que eles vão se prostrar diante do povo de Deus. E vai ser chamado cidade do Senhor. E Sião, aonde vai sair a lei do Senhor e o governo de Deus. Então olha que interessante. Daniel 7,14. Olha lá. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Ele está falando que o Messias governa agora todos os povos e nações, e ele tem um domínio eterno. E no mesmo texto está falando que os santos do Altíssimo vão receber esse reino do Messias. E possuirão para todo sempre. De eternidade a eternidade, nós seremos então possuidores do reino do Messias. Vamos participar do reino dele. Sobre aonde? Sobre quem? Sobre quem que está falando até agora? Sobre as nações, sobre os povos, os reis da terra. Você percebe? Já tinha feito essa leitura bíblica? Você vê como que é profundo o negócio? E está aí, os textos estão na nossa frente. Só de eu ler, ele meio que se explica, né? Então, isso no Antigo Testamento. Agora Jesus ensinou o quê? Que no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Eu quero pregar sobre isso daqui a uns dias aí. O que Jesus ensinou lá? Que os humildes, os mansos, herdarão o céu. O que está escrito lá? Herdarão a terra. Jesus promete que aqueles que são do Espírito dele, do caráter dele, da natureza dele, porque nasceram de novo. Estes homens mansos, você sabe quem domina a terra na época do Império Romano? Quem é que domina pedaço de terra? Soldados, meu irmão. O Império, legiões romanas, que entravam na terra e iam matando tudo quanto é outro povo, dominando a terra e tomando posse da terra. O domínio de terra nunca vem pelos mansos, vem pelos guerreiros. Jesus está invertendo a lógica de domínio. Quem vai dominar a terra não são mais aqueles que matam as pessoas, são os mansos. Aquele que eu fiz. Jesus governa as nações dando a sua própria vida. Olha como ele... Gente, é uma subversão da lógica de domínio humano. Se a gente quer, na época do Império Romano, conquistar a terra, você tinha que juntar um exército e matar gente. Matar, conquistar, botar o teu território, construir uma fortaleza, colocar exército.
cobrar imposto, subjugar o outro, trazer como escravo. Essa era a forma de domínio e de extensão de quê? De território. Jesus fala: no meu reino não vai ser assim. Quem vai herdar a terra no meu reino são os mansos e humildes de coração. Você está entendendo? É um negócio. Por isso que o evangelho é loucura para o Império Romano e para o pessoal aí que não entende, porque é uma loucura você trazer um domínio desse jeito. O Império Romano não entende isso. Os impérios humanos hoje, não só o romano, não entende isso. Até hoje, cristãos não entendem isso. Nós queremos pegar em arma para dominar e vencer. No Brasil está acontecendo isso. Nós estamos com algum problema de entendimento de que reino nós pertencemos. E quem é o nosso rei? E quem vai herdar a terra? Jesus não ensinou o caminho da batalha, do exército. O exército dele são mártires, pela fidelidade ao evangelho, pela fidelidade a ele. Esses vão herdar a terra não será conquistada pela nossa guerra, vai ser nos dada pelo nosso coração. Meu irmão, nós precisamos entender isso, senão a gente não está entendendo ainda o evangelho todo, a gente nem desfruta de todas as promessas, nem esperança, no meio da baderna que está o Brasil a gente tem. Mas quando a gente entende Cristo desse jeito, a esperança não sai do nosso coração. O nosso Cristo vai voltar e vai botar ordem na terra e no Brasil. Por isso que a minha esperança está nele. Ele é o meu rei, eu sou súdito dele. A causa eu quero morrer, se é que tem que morrer, pela causa dele. Então Jesus está ensinando quem vai dar a terra, e depois ele fala para os discípulos que eles se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. Isso está em Mateus 19, 28. Paulo também promete que os crentes reinarão com Cristo. Você sabia também? Olha só, o Antigo Testamento, Jesus, agora Paulo, aonde? 2 Timóteo 2,12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará, segundo as suas obras, e a obra que é da fé. Se você crê e confessa, e anuncia que ele é o teu Cristo, o teu rei, e que é a ele que você obedece, você vai reinar com ele. Se você nega isso, ele te nega. Olha como é forte, as implicações são fortes, né? Deixa eu ver se tem aqui. Em Apocalipse, nós já vemos aqui, o compartilhar dos santos da vitória final de Cristo e do seu governo é um tema frequente. Então a autoridade dos santos sobre as nações deve ser entendida à luz desses textos. Então o que nós percebemos? É governar mesmo sobre as nações, mas com uma pitada de castigo e de julgamento aos reis que não se submeterem ao governo de Cristo. Então é uma participação de um rei juiz, né, de um reinado que julga ao mesmo tempo e ao mesmo tempo governa e instaura os princípios do reino de Deus. O sentido de cetro de ferro, né, você pode ler aí de novo. João segue o sentido original do Salmo 2, que celebra a vitória do ungido de Deus. Salmo 2 é um salmo messiânico. Você sabe o que é salmo messiânico? Todo mundo sabe, né? Vamos lá no Salmo 2? Se você quiser abrir, abre lá. Esse salmo não pode passar. Salmo importantíssimo, que fala do Messias. Olha lá no versículo 1. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra Deus, o Senhor, e contra o seu Messias, o seu ungido. Então o que ele está falando? Que as nações da terra, os reis e os governos,
Eles estão indo contra Deus e contra o ungido de Deus. Como? Se autodeclarando o Messias, se autodeclarando divindades, se autocolocando numa posição que não pertence a eles, de sentenciar e matar pessoas e decidir quem morre e quem vive. Só Deus pode fazer isso. E aí o que acontece? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. Olha o que fala o Salmo, meu irmão. Deus que está no céu olha para os reis da terra e zomba deles. Ah, mas Deus faz isso? Deus faz isso, Deus dá risada. Deus está olhando e falando: não é possível que eles estão achando que eles podem contra mim. Não é possível que eles estão fazendo aí, achando que um dia não vão prestar conta do que estão fazendo. Deus dá risada, zomba. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: o que Deus vai falar para os reis? Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Quando houve essa coroação? Isso é coroação. Quando aconteceu isso? Na ressurreição. Atos fala que foi na ressurreição. Quando ele está pregando a hora da ressurreição, ele usa esse texto do Salmo 2, ele fala assim: eu hoje te gerei. Quando Jesus ressuscita, o rei é gerado para o reino, ele toma a autoridade das nações. Por isso Jesus fala o quê? Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Não vai ser dado, já foi. Jesus já tem. A diferença é que lá em Apocalipse ele vai aparecer na estrutura da história humana e vai parar com a bagunça que está acontecendo, mas já está na mão dele. Peça e eu lhe darei o quê? As nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Meu irmão, Apocalipse está citando Salmo 2, versículo 9. Você está entendendo isso? A conexão das escrituras. O que está falando no 9? Vara de ferro para você quebrar e despedaçar os vasos de oleiro. O que está lá em Apocalipse? Quem achou aí? Versículo 27, 2:27. Com cetro de ferro as governará, as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Vasos do oleiro. Ele está citando o Salmo 2. O Salmo 2 está sendo cumprido. O ungido está sendo apresentado, um povo do ungido está, o cetro está sendo entregue para a igreja, para ela governar com o Messias e julgar as nações da terra. Meu irmão, não é qualquer coisa não estamos falando de coisa séria. Vamos voltar lá. Esse negócio do vaso de barro era usado na época. Tem um comentarista que chama Crodel, ele fala que com muita frequência nessa época, os vasos de barro com inscrição nos vasos, estava escrito lá nomes dos inimigos de uma nação. Por exemplo, uma nação tinha um outro inimigo, ele escrevia, o nome dos inimigos da outra nação num vaso de barro, e ele fazia um ritual de o quê? De quebrar e despedaçar, dizendo que era isso que iria acontecer com o inimigo. Então isso tudo estava na cabeça das pessoas na época, tá? Era muito simbólico, muito forte ali, Não há nenhum ensino correspondente no Novo Testamento para nos explicar melhor ao que essa participação na guerra final se assemelhará. Os santos vão participar dela, mas não há como saber nosso papel. A Bíblia fala que nós vamos participar da guerra final.
com Jesus. O que a gente vai fazer nela? Não sabe-se. A gente não sabe que tipo de participação é essa, que tipo de guerra é essa. A gente não sabe, tá? Os santos participarão dela, mas não sabe de que jeito. Na cena da guerra final, lá em Apocalipse 19, que a gente vai ver, as nações são destruídas completamente pela espada afiada que lhe saía da sua boca. Nós o acompanharemos, mas não sabemos o que vamos fazer, além de acompanhar Jesus. A gente não sabe. A base de nossa participação na vitória messiânica é a nossa participação no poder messiânico de Cristo, não nosso. Qual é o segundo presente? Então, o primeiro presente, governar as nações, participar do reinado sobre as nações, julgar as nações. Esse é o primeiro presente aí ao que vencer. Segundo, ao que vencer ele dá o quê? A estrela da manhã. O que é isso, né? Ninguém parece ter muita certeza quanto ao significado dessa expressão, mas tem uma indicação que a gente vai ver aí. Como ocorre com muitas figuras do livro de Apocalipse, inúmeras propostas, interpretações são dadas, né? Mas eu fiz aquele refinamento, eu escolhi aqui algumas, ou uma aqui especificamente. Pode ser que isso seja uma alusão a Números 24:17. Você lembra que o contexto é Balaão, Jezabel? Está conectado ali com a mensagem anterior? Pode ser que realmente tenha a ver com isso. Olha o que está em Números 24:17. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então aqui há uma promessa de uma estrela, de alguém que reluz e que tem um papel importante, tá? Óbvio que fala do Messias, mas nós estamos lembrando que o Messias está compartilhando com a igreja coisas que são dele. O poder é meu, estou dando a vocês. Eu sou o rei, eu estou dando para vocês governarem. O cetro é meu, está na mão de vocês. A espada afiada está na minha boca, mas vocês vão participar dela. Olha que interessante. Eu vou ganhar a guerra, mas vocês vão me acompanhar. Meu irmão, ele está deixando a gente acompanhar, né, aos vencedores, obviamente, tudo o que ele vai fazer, todas as suas ações vitoriosas, né? Por isso nós somos mais do que vencedores. Não é do jeito que o povo usa o texto, que brigou com o irmão, né? E usa o texto para se vingar do irmão. Eu sou mais do que vencedor. Você vai ver o que Deus vai fazer com o irmão que falou mal de mim. Essas loucuras que a gente vê no meio cristão, né? Então, essas são as loucuras, meu irmão, que a gente vê. Isso tudo por não ler a Bíblia adequadamente, dentro dos seus contextos, dentro da mensagem, entendendo o que é a vitória, quais são as bênçãos, o que ele está prometendo, que tipo de governo, o que é a vingança, que não é minha, pertence a Deus. Então nós temos tantos conceitos deturpados no dia a dia, que chega a ser um negócio horrível. É triste, né? Chega a ser triste. Como corrigir? Estudando a Bíblia, meu irmão, passando esse tempo aqui com a gente. Não adianta querer fugir. É lendo a Bíblia junto, estudando, pensando, trazendo na cabeça coisas, corrigindo o jeito de pensar, entendendo. É fazendo escola bíblica, lendo em casa, estudando. Não tem outro jeito. É pagando esse preço, esse grupinho de gente que vem na terça-feira. A igreja inteira tinha que estar na terça-feira aqui. Todo mundo. No mínimo, nós temos na igreja, como membros eu falo, nós vamos falar isso em janeiro, nós teríamos que ter pelo menos 3 envolvimentos com a igreja. O culto de domingo, que é uma celebração da comunidade a Deus, um culto a Deus. O estudo de ensino em um pequeno grupo. Porque você vai trabalhar a celebração, a oração comunitária no culto de domingo. Você vai trabalhar o ensino bíblico na terça, e você vai trabalhar a comunhão e a oração pelos outros num pequeno grupo. Tudo que a igreja de Atos fazia todos os dias, a gente faz, né, em 3 dias na semana.
Então, eu não consigo 3 dias, pelo menos 2. Só o domingo à noite, a pessoa vir aqui e ir embora, e às vezes assistir o culto, só nem participar, não faz sentido. Essa vida cristã não é isso. É óbvio que é melhor que ela venha só de domingo do que não venha, mas o incentivo é para ela se aprofundar no seu compromisso com Deus e com a comunidade. Então tem algumas questões básicas, né? Eu não consigo tirar terça-feira para estudar. Eu já falei, então estuda domingo de manhã, porque você vai tirar só domingo de manhã e à noite, e mais um dia de PG, quer dizer, 2 dias na semana, para você conseguir comunhão, estudar a Bíblia, cultuar junto com os irmãos. Meu irmão, acho que não é nada, né? Então algumas pessoas já vieram. Teve uma pessoa, pastor, eu não consigo de terça, posso ir para o domingo? Mas pode, nós estamos estudando ainda Atos lá, mas pode, porque é nossa escola bíblica também, domingo de manhã, não tem problema, né? Então a questão é você estar envolvido no estudo. É isso que a gente precisa. Isso faz parte, obviamente, do que a gente tem falado, né? De perseverança, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Com o seu uso de uma estrela e de um cetro, né, com símbolos messiânicos, Números 24, está por trás do título para Cristo, a estrela da manhã, em Apocalipse 22:16, e era entendida messianicamente no judaísmo. Então esse símbolo estrela da manhã, na cabeça de um judeu, tinha a ver então com o Messias, tá certo? O que está acontecendo? É o Messias que está dando a estrela da manhã, mas ele é a estrela da manhã. Olha que interessante. Olha que interessante. Então em Apocalipse agora 26, 27, Cristo está concedendo à igreja a participação em sua autoridade messiânica, de novo. E aqui ele compartilha com a igreja também a sua glória messiânica, representada na estrela da manhã. É o brilho, a estrela da manhã falava do brilho do Messias, da glória do reino do Messias. Exatamente. O que ele era, o brilho dele, do governo dele, da glória dele, do início do que ele, tudo que ele é, ele está falando o quê? Eu estou compartilhando com vocês, eu estou dando a vocês a minha glória, o meu brilho, né? O meu esplendor de governo, tem a ver com governo, com reino. Sim, o início dessa nova era, nessa nova etapa, né, eterna do reino de Deus. Então essa é uma explicação que faz muito sentido. Tem uma outra que não vou falar, que faz sentido também, porque os romanos, dentro da estrutura romana, eles tinham também uma alternativa no céu, que era, hoje a gente sabe que é o planeta Vênus, que brilhava muito em alguns lugares, e para eles chamavam então aquilo a estrela da manhã, né? E porque falava do brilho daquele astro para eles, que era importante, e obviamente se tornava uma divindade para os romanos. Então o que ele está falando? Que o brilho não é de nenhum astro, que não é de nenhuma divindade. O brilho na verdade, que ilumina e que brilha, né, de forma tão bela no céu, é a própria igreja. Eu estou dando isso para o meu povo, para a minha igreja. Então você tem essas duas alternativas ali. A meu ver, particularmente prefiro a indicação do Antigo Testamento. Sempre, para mim a Bíblia, ela vai ter para mim uma prioridade aí, apesar de algumas coisas contextuais ser muito importante. Aguenta mais um pouquinho para eu encerrar aqui hoje. Um resumo e contextualização. Há 3 áreas enfatizadas na mensagem a Tiatira, e todas estão intimamente relacionadas com a igreja de hoje. Primeiro, é crucial crescer nas mesmas obras: amor, fé, serviço, perseverança. A igreja da atualidade enfrenta as mesmas pressões da igreja de Tiatira, e seria bom se o Senhor pudesse dizer o mesmo de nós: tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Temos que desejar isso. Olha que bom, hein, Fonte de Vida, as tuas obras, quanto mais tempo passa,
melhor fica a tua fé, teu amor, teu cuidado, tua perseverança, porque é isso que acontecia em Tiatira. Segundo lugar, como já afirmado na carta anterior, também estamos lutando contra muitos movimentos heréticos, doutrinário heréticos, e precisamos tomar uma firme posição. Devemos proteger a igreja de líderes inescrupulosos que guiam seus seguidores com o objetivo de construir seus próprios reinos, diluir a fé cristã para torná-la mais atraente para o mercado secular. Temos que tomar cuidado. Esse sincretismo e coisas que vão entrando no nosso meio e ênfases erradas, e a gente fala, não, aqui não. Nós somos apegados ao Evangelho, à verdade, a Cristo. Aqui não. Então é um cuidado que nós como igreja devemos ter, e eu tenho enfatizado isso, tá? Provavelmente aí a próxima vez que eu pregar, eu vou pregar sobre isso, e a gente vai lidar um pouquinho com isso mais, coisa que eu já falei, eu preciso repetir. Em terceiro lugar, o principal desafio da igreja em Tiatira difere daquela de Pérgamo, no sentido de que a maior pressão não vem da religião pagã, mas do mundo dos negócios ou do comércio. A gente viu isso. Isso encontra correspondente ainda mais próximo na nossa cultura, pois cristãos fazem concessões no seu andar com Cristo, a fim de aumentar os seus ganhos ou manter seus empregos. Cuidado com isso, que às vezes as nossas questões financeiras, comércio, também as questões econômicas, nós fazemos concessões no nosso testemunho cristão, na nossa fidelidade a Cristo, com coisas que não pode, que Tiatira não fazia. E por último, o juízo de Cristo pode cair sobre nossas igrejas, do mesmo modo que caiu sobre Tiatira. Te acha que Deus não vai tratar? Não, a igreja é dele, ele faz o seu juízo na hora que ele quer. Devemos nos assegurar de que Deus é o nosso sócio majoritário, ele é o dono de tudo, e de que consideramos nossa carreira como um chamado de Deus, bem como uma oportunidade sempre para exaltar a Cristo e não a nós. Amém? Concluindo, perseverar, fé, amor, serviço, perseverança, sã doutrina, e a nossa missão como igreja, ao que vencer, nós vamos fazer parte do reino, do governo, do cetro de justiça, da espada de dois gumes. Nós vamos estar com Cristo na sua vitória final, no seu reino eterno sobre as nações, sobre os reis da terra. Amém? Baita de um privilégio, de uma honra participar disso, Por isso que a gente clama, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Amém? Vamos orar?